Paz do Senhor a todos os irmãos. Estamos em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical e o tema da nossa lição deste domingo é lição de número 4, o drama de Jó. Estamos dando continuidade nas aulas, lição bíblica que fala e trata a respeito da fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. E o nosso tema hoje é o drama de Jó. Já na introdução da nossa aula, gostaria de fazer a leitura da verdade prática nossa nessa manhã, que diz: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Conforme está escrito em Jó capítulo 2, 21, e é o nosso textuário também, e disse: no saí do ventre da minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E o nosso título da lição, o drama de Jó. Quando nós falamos sobre drama, o que será que nós queremos dizer? Essa palavra drama, ela tem um significado de uma experiência emocional penosa e desgastante. Isso é a realidade na vida de Jó. Ele passou por uma experiência emocional penosa e desgastante. Durante as demais aulas nós já estamos tratando a respeito disso, e os irmãos puderam ver e analisar que realmente Jó, ele passou por dor, sofrimento, abandono, tristeza. Era a situação física e emocional que se encontrava o patriarca. Patriarca esse que nos ensinou grandes lições até aqui e continuará nos ensinando. Então a questão do drama envolve a experiência emocional, a questão do drama envolve essa parte emocional penosa e desgastante, essa calamidade a qual nós já aprendemos que sobreveio sobre a vida deste patriarca e que abateu grandemente a sua vida, tanto em âmbito financeiro, quanto em âmbito familiar, quanto em sua própria saúde física e mental. Nós analisamos nas demais aulas que este homem fiel a Deus, íntegro, ele possuía uma vida abastada de bênçãos em todos os âmbitos, e de uma hora para outra essa vida é mergulhada em calamidade, em profunda calamidade. Como será que reagiria um homem? Como será que um homem reagiria nos dias de hoje? Em um dia totalmente abastado em todas as áreas da vida, e no mesmo dia mergulhando em calamidade. Como será que eu e você reagiríamos diante dessa situação? Reagir, essa é a pergunta nessa manhã. Mediante o drama, como eu e você reagimos? Todos nós passamos por alguns dramas na vida, todos nós somos expostos uma hora ou outra na vida de forma emocional, passamos por experiências também penosas e desgastantes. E o fato é que Jó nos ensina a maneira de se reagir e de agir nesses momentos difíceis. Por isso aprendemos com a vida deste patriarca, deste homem de Deus. E nessa aula possamos sair enriquecidos por esse ensino a qual este homem de Deus vem a nos ensinar. E vem ensinar a todo cristão que nós precisamos reagir sim diante das adversidades e não nos abater por ela, porque as adversidades que acontecem na minha vida e na tua, entenda, são propósitos para que eu e você possamos crescer espiritualmente, emocionalmente e também financeiramente. As adversidades que atingem a nossa vida não são para nos derrubar. A princípio nós entendemos que é para nos derrubar, mas as adversidades que muitas vezes somos acometidos, se nós sabermos lidar com elas, elas podem nos fazer ainda mais fortes. Porque entenda, Deus estava com Jó, assim como Ele está comigo e com você também.
Da mesma maneira que Deus livrou Jó de todas essas situações, Ele permitiu que Satanás ele tocasse nos bens de Jó, Ele permitiu que Satanás tocasse na família de Jó, Ele permitiu que Satanás até tocasse na saúde de Jó. Assim, muitas vezes, por permissão divina, nós poderemos também ser acometidos de tais coisas. Só que escute, Deus está com você. É nesse momento que Ele está provando a tua fé, é nesse momento que Ele está provando a tua fidelidade, é nesse momento realmente que nós temos que demonstrar a nossa intimidade, a nossa comunhão com Deus. Porque é nesse momento que Deus está fazendo com que eu e você nos tornemos ainda mais fortes na presença dEle. Amém? Ainda nessa introdução, a vida de Jó, quando nós a estudamos, é um exemplo de um homem heróico, que diante de tudo isso que ele passou, diante de tudo isso que ele sofreu, ele permaneceu firme, ele permaneceu inabalável diante do Senhor. É mais um grande exemplo para nós. É um exemplo realmente de fidelidade, de uma fé inabalável, de uma fé que até mesmo em crises e grandes crises, por isso o título drama, essa crise emocional grande, penosa, ele vai nos dar grandes ensinamentos para que eu e você possamos nos manter firmes, inabaláveis diante do Senhor. A provação de Jó, diz assim na nossa lição, fez com que sua vida se tornasse um verdadeiro drama. Nem mesmo os mais aclamados cineastas seriam capazes de dramatizar algo semelhante. Da condição de homem mais rico e admirado no Oriente, ele se tornou não apenas um pobre moribundo, mas na visão de seus amigos, um pecador revoltado e arrogante. Isto na visão de seus amigos. Mas aquele que conhecia muito bem Jó, o Deus que havia criado, o Deus que havia proporcionado todas as bênçãos sobre a vida dele, conhecia o coração, conhecia o íntimo da vida deste homem. Por isso Deus dá testemunho a respeito dele. Então Deus sabia muito bem com quem Satanás estava a lidar. Deus sabia muito bem, Deus conhecia muito bem a vida de Jó, e Ele permitiu que Satanás fizesse todas estas coisas para mostrar a Satanás que Jó era fiel a Deus, não por tudo aquilo que Deus havia lhe concedido, mas porque Jó, ele estreitava um relacionamento, uma intimidade tão próxima, tão íntima de Deus, que tudo aquilo que ele possuía, Jó sabia muito bem que foi Deus que concedeu e Deus também podia tirar. Por outro lado, os seus amigos pensavam que Jó havia pecado contra Deus e por isso sobre ele agora estava sendo atribuído todo este mal, toda esta angústia, todo este sofrimento. De uma vida abastada, piedosa e fraternalmente estruturada, Jó mergulhou em um mar de calamidades. De repente se desmoronou tudo. Os rebanhos foram roubados e dizimados, os empregados foram assassinados e outros mortos em desastres aparentemente naturais. Os filhos, seu bem mais precioso, morreram. Cenas difíceis de se esquecer. Refletir sobre como Jó reagiu a tudo isso é o objetivo desta aula, dessa lição. E aqui eu faço um acrescentamento. Nós, homens e mulheres, nós passamos por dias bons, dias felizes, dias que a nossa boca, os nossos lábios só expressam sorrisos. Mas eu e você também passamos por dias maus, dias de angústia, dias de tristeza, e nós precisamos saber ponderar todas essas coisas, confiando sempre em Deus. A vida nem sempre é um mar de rosas, como muitas pessoas acham, mas deixa eu te falar, mesmo em meio aos espinhos,
nós temos lições preciosas a tirar da vida. Mesmo em meio às dores, nós temos lições preciosas para tirar na vida. Lembrando que mesmo sempre em meio às dores, aos espinhos, às calamidades, aos furacões, aquele que te criou, aquele que me criou está conosco. Ele não nos abandona nenhum sequer momento. Ele está sempre presente, sempre atento. Ponto 1 nosso diz assim: a tragédia de natureza econômica. Nós vamos estar analisando 3 tragédias aqui, referente ao drama vivido por Jó. Essas 3 tragédias são as tragédias de natureza econômica, as tragédias de natureza familiar e as tragédias de natureza física e psicológica. Então nós vamos estar analisando primeiramente a tragédia de natureza econômica, que envolve o sucesso na esfera comercial de Jó e a esfera de sucesso do campo, ou seja, o sucesso na esfera de campo. Então, dentre a tragédia de natureza econômica, vamos estar adentrando nesse assunto. O autor sagrado já havia sublinhado que Jó era o maior de todos o do Oriente, ou seja, financeiramente falando, Jó era o homem mais rico do pedaço, era o que possuía mais bens, mais propriedades, mais animais, mais servos, extremamente abundante em riqueza, em prosperidade. Mas uma coisa nos chama a atenção: mesmo tendo toda essa riqueza, toda essa prosperidade, Jó é descrito como um homem piedoso, temente a Deus, reto e que se desviava do mal. Olha que coisa linda. Financeiramente realizado. Quem que não quer ser financeiramente realizado? Se eu quiser perguntar nessa manhã a cada um de vocês, com certeza muitos vão dizer: sim, eu quero ser financeiramente realizado, porque ser financeiramente realizado não é pecado. Ter abundância financeira não é pecado. O pecado é o ser dominado pela riqueza. O pecado é o ser dominado pelo dinheiro. O pecado é o dinheiro ser meu senhor. Eu nunca devo ser servo dele, mas eu devo ser senhor do dinheiro. Isso quer dizer que eu tenho que estar acima do dinheiro, um patamar acima, para que ele não me controle, mas para que eu saiba administrá-lo de forma correta, piedosa, sempre temente a Deus, e que o dinheiro não me faça desviar da presença de Deus. Então eu digo para você que ser financeiramente abundante, realizado, não é pecado, assim como Jó nos demonstra, pois ele era um homem financeiramente realizado, o maior empresário rural da sua época. Dá para você imaginar isso? Imagina um fazendeiro próspero, abençoado, não chega nem nos pés do que era Jó. Ele era um empresário rural maior do seu tempo, possuía grandes posses. Assim eu digo que a riqueza não é pecado. E da mesma maneira, nós temos que aprender que a pobreza também não é virtude para ninguém. Porque alguns dizem contra a riqueza, mas eu também digo para você que a pobreza, ela não é virtude não. A riqueza é bênção de Deus, quando bem administrada, quando bem exercida, e ainda mais abundante quando o próprio Deus que a concede. Quando você a concede de forma honesta, com o seu trabalho, com a sua dedicação, ainda é mais abundante, próspera e abençoada. E o interessante é entender que, assim como Jó compreendia muito bem toda a riqueza que ele possuía, toda a glória que ele possuía, ele sabia muito bem de onde provinha tudo isso, de onde era enviado tudo isso. O próprio Deus o havia concedido, e ele tinha consciência disso.
Jó tinha plena consciência, toda a realização financeira que ele possuía, porque ele era um homem realizado financeiramente, era um homem realizado familiarmente falando, ou seja, no âmbito familiar ele era realizado, financeiro, familiar e no seu relacionamento com Deus. Irmãos, o que significa isso? Que você realmente tem realização na vida. Jó era abençoado e realizado em todos os aspectos, em todas as áreas da sua vida, pois ele tinha o conhecimento e a certeza que tudo isso era providência divina, tudo isso Deus havia lhe concedido. Como é bom quando nós sabemos isso, como é bom quando nós damos o crédito de todas estas coisas a Deus. Quando o homem ele é realizado em todos esses sentidos, e quando ele dá o crédito de tudo isso a Deus, como é bom, irmãos. Sabe o que isso significa? Gratidão. E a Bíblia vai nos ensinar que a gratidão nos aproxima de Deus, enquanto a murmuração nos afasta da presença do Altíssimo, a gratidão nos aproxima mais e mais dele. Por isso sejamos gratos, em tudo sejamos gratos a Deus. Jó sabia muito bem que melhor era buscar o abençoador do que a bênção, porque quando o ser humano ele busca aquele que abençoa, a bênção é automática na minha vida e na tua. Você entendeu isso? Nós não precisamos correr atrás da bênção, precisamos sim estar diante do abençoador, porque quando o homem se coloca diante do abençoador, a bênção é um fruto, a bênção é uma consequência. Muitos estão correndo apenas atrás das bênçãos, esquecem do principal, daquele que tem poder de abençoar. Quando o foco, quando os olhos do ser humano estão apenas na bênção, sinto dizer que da mesma bênção que ele recebe, ele também pode perder. Mas aquele que vai atrás do abençoador, ele tem a maior bênção na sua vida, a salvação da sua alma. A salvação da alma não se compra com bens materiais. A salvação da alma, ela já foi comprada na cruz do Calvário por Cristo Jesus. Ele é o abençoador. Aquele que está diante do abençoador, aquele que recebe o abençoador, também recebe o reino de Deus. Por isso estejamos diante do abençoador para receber as bênçãos de Deus, porque elas são automáticas. Jó entendia algo lindo também aqui, ainda nesse primeiro ponto. Jó sabia muito bem que ele apenas era um administrador, ou seja, um mordomo de tudo aquilo que Deus havia lhe concedido. Você sabe que você é mordomo de tudo que Deus lhe deu? Você é mordomo da sua família. Você é mordomo dos bens materiais que Deus lhe concedeu, até mesmo da sua vida. Você não é dono de si. Tudo aquilo que Deus lhe concedeu nesta terra, desde o fôlego de vida que você respira, a tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos, um dia você terá que prestar contas a Deus de tudo. Ou seja, somos apenas mordomos, administradores temporários de algo que Deus nos coloca e nos concede, para que possamos desfrutar um pouco nessa terra. Mas lembrando bem que um dia tudo isso terá que ser prestado conta a Deus. E Jó sabia, eu sou apenas administrador mordomo. Se Deus me deu, Ele também tem o poder de tirar. Se Deus me concedeu, é dele. Não sou dono de nada.
Enquanto muitas pessoas caminham e vagueiam por essa terra achando que são donos de alguma coisa, porque acham que uma conta bancária recheada vai satisfazer todos os seus caprichos. Engano. São bens momentâneos que Deus nos concede. Se nós não estivermos em comunhão com o abençoador, tudo aquilo que nós temos em mãos é vão, porque somos apenas mordomos. O autor havia destacado a riqueza e prosperidade de Jó. Medidas de grande quantidade de animais e servos a serviço dele demonstra todo o seu poder de riqueza, propriedade, abundância. O comércio e a atividade do campo eram suas principais atividades. Devido à grande riqueza, não poucos autores que igualam Jó a grandes indústrias e empresários contemporâneos. Jó possuía muitas ovelhas. Das ovelhas, Jó extraía lã para a produção têxtil. Ele possuía muitas jumentas, muitos camelos que faziam e eram responsáveis pelo serviço, pelo transporte dessas cargas. Dessa forma, Jó se destacava no Oriente como um homem de negócios. Agora imagina só, um homem que possuía tantos bens, tanta riqueza, tanta prosperidade, passar por uma tragédia de natureza econômica, e ainda mais, sucesso na esfera do campo. A Bíblia vai nos ensinar que Jó possuía muitas juntas de boi, e para se possuir muitas juntas de boi, era necessário se ter um grande cultivo do quê? De pastagens, de campos. Então ele era um grande agricultor também, possuía grandes extensões de terra. Os bois, da mesma forma, as ovelhas ofereciam a proteína animal. Então você tinha os bois, os animais ali proporcionavam a proteína que era comercializada, a carne que era vendida. As ovelhas, juntamente com as jumentas, alimentavam a produção de laticínio, produzia-se leite. Isso fazia de Jó um verdadeiro empreendedor no sentido moderno do termo, ou seja, Jó tinha uma capacidade de empreendedorismo que era gigante. Por isso ele se destacava tanto em forma de riqueza e prosperidade, porque existem pessoas que possuem dinheiro e não sabem administrar, pessoas que possuem bens e não sabem empreender aquele bem, ou seja, não sabem gerar ainda mais bens. Mas Jó tinha uma capacidade, uma inteligência, ele fazia com que os bens que ele tinha aumentasse ainda mais, pela capacidade de empreender os bens que Deus havia lhe concedido, ou seja, administrar os bens de uma forma correta. É a mesma capacidade que nós temos também que pedir a Deus. Deus muitas vezes nos proporciona bens materiais para que possamos ter uma vida próspera, abençoada nessa terra, porque eu já disse que não é pecado. E muitas vezes nós perdemos tais bens porque não sabemos administrar. Mas é um ponto que nós vamos passar aqui à frente. O sucesso na esfera do campo, o sucesso na esfera comercial. Este era um homem da terra de Uz, a qual era extremamente abençoado por Deus. E por ser também, e por ter todo esse sucesso, era um homem conhecido. Da mesma maneira que às vezes eu e você conhecemos pessoas bem-sucedidas e dizemos: olha, esse homem, essa mulher é bem-sucedida. Por que nós dizemos assim? Pela concessão de bens que ela tem, de posses que ela possui. Ou seja, então Jó era um homem conhecido por muitas pessoas. As pessoas conheciam os bens, as riquezas que ele tinha. Talvez muitas pessoas
não sabiam da intimidade que ele tinha com Deus, por isso de possuir tais bens. Como nos dias de hoje, muitas pessoas olham pessoas abençoadas de forma financeira, mas não conhecem a intimidade que muitas dessas pessoas também possuem com Deus, e subjugam essas pessoas, fazem um pré-julgamento a respeito das pessoas pelo que ela tem. Escute, ninguém conhece a intimidade que você tem com Deus. A intimidade é algo que somente você e Deus conhecem. Quando as pessoas olhavam para Jó e viam essa riqueza que Jó possuía, muitos deles talvez não compreendiam que essa riqueza era fruto da intimidade do relacionamento que Jó estabelecia com Deus. Então escute, as pessoas podem falar algo a teu respeito, através das bênçãos que Deus te conhece, sem mesmo conhecer a tua intimidade com Deus, mas não liga para isso não. O importante é o que você tem para com Deus. O importante é quem é você perante Deus. Jó era alguém que Deus dava testemunho. O que temos que importar é qual testemunho temos dado diante de Deus. O que é que Deus tem a dizer a respeito de nós, e não o que as pessoas têm a dizer a respeito seu. O importante sempre vai ser o que Deus tem a dizer a seu respeito, e não o que o outro tem a dizer a respeito de você. E aí, dando continuidade, nós temos aqui um homem de sucesso no campo e comercial. Agora, um homem que vai sofrer ataques da parte de Satanás, por permissão divina. Nós já estudamos por que Deus permitiu isso. Se você não lembra, é só voltar nas demais lições ou acessar os demais vídeos que nós temos das aulas anteriores. O ataque na esfera comercial. Satanás atingiu o centro das atividades comerciais do patriarca. O adversário procurou retirar aquilo que, graças ao trabalho duro, Jó havia conquistado. Assim destruiu os animais, o pessoal a serviço dele, desestabilizando financeiramente. Seu negócio foi a bancarrota, de mal a pior. Sem animais de carga, o transporte estava prejudicado. Ou seja, um dia extremamente abençoado, no mesmo dia agora Jó enfrenta um colapso no patrimônio. Sabe o que é colapso? Colapso é algo que vem assim, ó. Recebe aquele baque de uma vez. Foi o que aconteceu com o patriarca Jó. Todo o patrimônio que ele possuía, tudo que Jó havia conseguido com a bênção de Deus, com os frutos das suas mãos, ele agora, mediante uma permissão divina de Deus, Satanás agora ele é autorizado a tirar todos os seus bens. Imagine o baque. Imagine agora o drama que Jó estava a vivenciar. Os bois e o jumento. Capítulo 1, do versículo 13 ao versículo de número 15. Do 13 ao 15 vai nos dizer: e sucedeu um dia em que os filhos de suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. E veio o mensageiro a Jó e disse: os bois lavraram e as jumentas peciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os salbeus, e os tomaram, e os moços feriram a fio da espada, e eu somente escapei para lhe trazer a nova. Ou seja, escapei para lhe trazer a notícia, Jó. Foram-lhe tirados os seus bois e os seus jumentos. De repente,
um outro servo chega diante de Jó, no mesmo dia, e diz para ele, versículo 16: estando este ainda falando, vem um outro e diz: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Jó, você agora perdeu também as suas ovelhas. Ainda a falar esse servo, veio um outro, ele diz, estando ainda falando, veio um outro e disse, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a fio de espada, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Jó, os caldeus lhe roubaram os camelos, os bois, os jumentos, as ovelhas, os camelos. O homem mais rico da terra agora vai à falência, num só dia. Uma notícia atrás da outra. Imagina você recebendo uma triste notícia, uma atrás da outra, não dando nem tempo de você respirar. A hora que você vai tomar fôlego, vem te trazer uma notícia, uma má notícia. Por notícia boa é bom de receber, né? Quando você tem uma notícia boa, uma boa nova, é muito bom. Mas quando você tem uma má notícia, vem o impacto, surge o drama. Imagina receber uma má notícia, uma após a outra. Isso foi vivenciado pelo patriarca Jó. O ataque do diabo na esfera do campo, da mesma forma que atingiu os negócios de Jó na esfera comercial, Satanás também atingiu na esfera do campo, destruindo toda a sua fonte de produção de proteína e laticínio. Não tinha mais jumenta, não tinha mais camelos, não tinha mais ovelhas, não tinha mais bois. A sua fonte de renda foi destroçada, a sua fonte de renda foi roubada, a sua fonte de renda foi tomada. O homem agora estava na falência. Lembrando que naquela época não era como nos dias de hoje, onde você tem um banco, e mesmo no banco você ainda pode perder dinheiro, mas não tinha um banco onde você poderia colocar os seus bens, guardar o seu dinheiro. Os bens, eles eram calculados pela quantidade de criação, de animais, de terras que você possuía, de grãos que você possuía, de celeiros que você possuía. Dessa forma era calculado pela cabeça de animais que você tinha. Assim era calculada a fortuna de um homem. E agora essa fortuna de Jó, ela é totalmente tirada. Destruindo a sua fonte de produção de proteína, de laticínio, o diabo atingiu em cheio a fonte de riqueza. Era preciso muito equilíbrio para não se desesperar diante de um quadro tão assombroso. Aqui é necessário fazer uma ponderação. Evidentemente que nem sempre o empreendimento de alguém quebra por investidura de uma ação maligna direta. Muitas vezes é apenas um mau gerenciamento, ou até mesmo consequência de uma crise de mercado. Vamos falar um pouquinho a respeito disso. Existe algo que acontece que se chama má planejamento ou má administração. Nem tudo que é perda é o diabo. Nem tudo que se perde, ou nem todas as coisas que são acometidas na vida de alguém é culpa do diabo. Você está defendendo o diabo agora? Não, não estou defendendo o diabo. Eu estou dizendo que o ser humano, ele tem uma coisa que se chama colocar a culpa em alguém. O ser humano, ele tem a dificuldade de tomar a culpa de determinadas coisas para si, porque é muito mais fácil você sempre colocar a culpa em alguém do que tomar as responsabilidades daquela culpa. Haja visto que lá em Gênesis, vamos voltar lá em Gênesis,
Deus perguntou para Adão: e aí, Adão? Deus: a mulher que o Senhor me deu, culpa ela que é culpada. Ô Eva: Deus, quem me enganou foi a serpente. Ou seja, um botando a culpa no outro. E isso acontece nos nossos dias também. Quando determinadas enfermidades, determinadas tragédias, determinadas perdas acontecem na nossa vida, muitas vezes nós botamos culpa no diabo, porque é mais fácil. O diabo veio e destruiu, ele veio e me levou meus bens. Aqui na história de Jó, aqui no contexto de Jó, foi algo permissível divinamente por Deus, que Satanás tirasse seus bens, tocasse na sua família e até tocasse na sua saúde, aqui no contexto do livro de Jó. Mas nem todas as coisas que acontecem é culpa do diabo. Grande parte das coisas que acontece é culpa minha e sua mesmo. Mas nós muitas vezes não queremos tomar essa responsabilidade. Haja visto que dentro do contexto que nós estamos a estudar, da parte financeira, se um pai de família ele não tem um planejamento familiar adequado, se ele não tem um planejamento financeiro adequado, é culpa do diabo? É culpa da própria pessoa. Você nunca pode gastar mais do que você ganha. É o primeiro princípio. Como que alguém pode gastar mais do que ganha? Vai conseguir pagar a conta? Não tem lógica. A conta não fecha. Se eu gasto mais do que eu ganho, como que eu quero colocar a culpa no diabo? O diabo que fez eu gastar. Não tem lógica. Isso se chama administrar os bens, os recursos que Deus te proporciona. Aí entra o planejamento familiar. Se o pai de família ele sabe que tem que pagar a água, ele tem que pagar a energia, ele tem que comprar o gás, ele tem que comprar o alimento, ele sabe perfeitamente quais serão estes gastos mensais, salvo quando é acometido de uma doença, de uma enfermidade que tem que se gastar com a saúde. Mas fora isso, há para se ter um planejamento, e até mesmo esse planejamento reserva-se no direito de você deixar um dinheiro reservado para a questão da saúde, para a questão do lazer, do bem-estar da família. Só que isso nós poderemos tratar em outras aulas. Haja visto então que o ser humano precisa saber administrar bem o que Deus lhe concede, para não colocar a culpa no diabo. Porque o planejamento familiar, o planejamento financeiro está nas tuas mãos. Deus te concede o bem, ou seja, aquilo com que o teu suor você adquiriu honestamente, e agora, estando em suas mãos, você tem que saber administrar. Ficou bem entendido isso, irmãos? Amém? Então entenda, a falta de administração financeira, ela causa prejuízo no lar, sim. Porque muitas vezes a tua mulher vai te cobrar de alguma coisa, os teus filhos vão te cobrar de alguma coisa. Pai, eu quero comer tal coisa, pai. O pai vai abrir a carteira e talvez não vai ter aquilo para conceder ao filho. Mas muitas vezes é porque foi mal administrado. Irmãos, porque eu já vi pessoas ganharem salário mínimo, ser pai de 3, 4 filhos e não passar necessidade, como eu também já vi pessoas ganhar de 3 a 4 salários mínimos, ter um filho apenas e passar necessidade. O que é isso? É saber administrar o que você tem em mãos.
Não importa o valor que você tem, se ele for bem administrado, Deus te abençoa, Deus te prospera. Não é o tanto que você tem, mas é o que você faz com aquilo que Deus te concede. Ficou bem claro isso? Podemos prosseguir? Então há essa importância desse planejamento. A má gestão, irmãos, daquilo que Deus nos concede, nem sempre é culpa do diabo, viu? Às vezes é nós que temos que ser mais atentos, saber administrar. Outra coisa interessante aqui para nós finalizarmos esse ponto é que quando nós analisamos a situação, o ataque que o diabo, o adversário, fez à esfera do campo, à esfera comercial, à esfera financeira de Jó, eu paro para analisar uma coisa aqui. Aonde estava a base? Aonde estava a sustentação de Jó? Aonde será que estava? Pela leitura, nós vamos entender de forma bem clara que a sustentação, a base de Jó, não estava no sucesso que ele tinha com o campo, não estava no sucesso que ele tinha na esfera comercial, porque se estivesse nessas esferas, quando elas vieram à ruína, Jó ele tinha blasfemado contra Deus. Deus, eu sou tão rico, por que o Senhor me tirou tudo? Porque eu sendo próspero, o Senhor me tirou tudo. Ele teria blasfemado contra Deus. Aqui nós entendemos um ponto chave: a sustentação, a base dele, o porto seguro de Jó, não estava no seu sucesso financeiro. Aonde está a tua sustentação? Aonde está o teu porto seguro? Qual é a tua base? Lindo ensinamento que Jó vai nos trazer a respeito disso. Tragédia na natureza econômica. Agora, tragédia de natureza familiar. Irmão, mexer com o bolso é uma coisa. Agora, quando você toca em alguém que faz parte de você, o negócio fica mais difícil. O drama é ainda mais intenso. A questão emocional, a experiência vivenciada se torna mais penosa, ela se torna mais desgastante, porque está tocando em alguém que faz parte de você, da sua carne, do seu sangue. Tragédia de natureza familiar. A tragédia que se abateu sobre Jó foi de fato catastrófica. Ele perdeu em um só dia. Escute o que eu vou te dizer. Ele perdeu em um só dia o quê? Os seus 10 filhos. Os seus 10 filhos. 7 homens e 3 mulheres. Num só dia perdeu seus 10 filhos. Irmão, a mais terrível notícia que ele poderia ter recebido: mal seus servos haviam chegado até ele e informado sobre a perda de seus bens. Agora ele recebe a mais terrível notícia, essa ainda que estava por vir: a perda dos seus filhos. E aqui a gente entende que a maior riqueza também de Jó não estava nos seus bens, mas a maior riqueza era a sua família. Qual que é a tua maior riqueza? É os bens financeiros que ele coloca na sua mão, ou o seu lar, a sua casa? Sua casa no sentido familiar, esposa, filhos. Para Jó, com toda certeza, era a sua família. Agora, recebendo essa notícia, os 10 filhos, chega um servo e diz: Jó,
a casa caiu sobre os teus filhos, matou todos, despencou a casa, morreram todos, passou-se o vento ali, e o vento derrubou, e ao derrubar, seus filhos morreram. O interessante é que quando você lê Jó, você vai entender que era um homem preocupado com a família. Ele oferecia sacrifício em prol dos filhos a Deus. Ele tinha interesse, ele tinha preocupação a respeito dos seus filhos, se eles estavam verdadeiramente temendo a Deus, se eles não estavam entristecendo a Deus. E por isso ele orava pelos seus filhos, fazia sacrifícios a Deus pela vida dos seus filhos, para que nenhum mal fosse acometido sobre a vida deles. Haja vista que, apesar de toda a riqueza, nós vemos que os 10 filhos de Jó eram unidos, porque a Bíblia nos ensina e nos conta que eles estavam reunidos na casa do primogênito, festejando, comendo, bebendo. Isso nos fala de união, que apesar de serem abastados em riquezas, porque tem muitas pessoas que são ricas, são arrogantes, e às vezes um irmão não se comunica com o outro, porque sempre pensa assim: a fortuna de papai, ou os bens de papai, nós vamos ter que dividir. Pensam dessa maneira, mas aqui o texto vai nos ensinar que eles eram unidos, estavam todos festejando juntos. E quando o incidente acontece, o vento passa, a casa cai, todos morrem. E a Bíblia vai nos ensinar que mesmo Jó sendo um pai zeloso, mesmo ele tendo todo esse amor, a tragédia bateu na casa dele um dia. Da mesma maneira que talvez, por mais erro que nós possamos ter, talvez algumas tragédias podem acontecer. Tudo vai depender de como eu vou reagir. Mesmo sendo um pai que intercedia pelos filhos, um dia a crise também chegou no lar dele. A tragédia chegou, a crise chegou. Mesmo ele sendo um sacerdote fiel do seu lar, um pai presente, que buscava a Deus pelos seus filhos, a tragédia chegou, a crise chegou, e um dia a tempestade desabou sobre a casa dele, sobre a cabeça de Jó. Perdeu financeiramente tudo num dia, a sua família agora, os filhos. Agora pensa comigo, irmãos, um homem que ele recebe um golpe financeiro num dia, uma pancada, ele vai à falência, se torna arruinado financeiramente. No mesmo dia agora ele sofre a dor do luto, ou seja, a perca dos filhos. Como que estava Jó? Como será que ele se encontrava nesse momento? O que se passava na mente de Jó? Sepultando seus 10 filhos no mesmo dia. Um pai sepultar um filho, irmão, deve ser a coisa mais terrível do mundo, porque não faz parte da lei natural, porque a lei natural é o filho sepultar o pai. Mas agora nós vemos na vida de Jó, um pai sepultando no mesmo dia 10 filhos.
será que esse homem voltou do cemitério? Como é que se recomeça a vida depois de um negócio desse? Como é que um homem começa a dar os primeiros passos depois de um acontecimento desse? Irmão, é o que eu disse aqui, parte financeira você vai e conquista de novo. Até aí tudo bem. Agora quando é algo que faz parte de nós, quando Satanás ele tira os filhos de Jó, irmão, ele toca lá no amargo do ser de Jó. Você sabe o que é o amargo? É o cerne, é o centro. Ele toca lá no profundo do coração de Jó. Aleluia. Ele perde coisas e perde pessoas. Perde seus bens, perde seus filhos. A família é algo precioso. Qual foi a reação desse homem? Outra pergunta: qual seria a minha e a tua reação se fôssemos nós no lugar dele? Aqui nós temos que ir para desespero de Satanás. Jó não blasfemou contra Deus. Para desespero do adversário, Jó não amaldiçoou Deus. Mas sabe o que Jó fez? Ele se levantou, rasgou seu manto, rapou sua cabeça, se lançou em terra e adorou o Senhor. Aleluia. Irmãos, vou falar de novo, irmãos. Um homem que perdeu seus bens, que perdeu a parte íntima dele, do ser dele, os filhos, sepultou no mesmo dia 10 filhos. Aparentemente um homem arruinado totalmente. Ele rasga suas vestes, ele raspa a sua cabeça, ele se prostra de joelho. Irmão, ele vai adorar a Deus. Bom, como é que alguém pode adorar a Deus dessa maneira? Às vezes nós podemos dizer assim: as coisas estão difíceis, as lutas estão grandes, as dificuldades estão grandes. Aí alguém fala: não, você tem que adorar a Deus. Vai perder 10 filhos, perder os seus bens no mesmo dia, enterrar os seus 10 filhos no mesmo dia. Nenhum de nós em sã consciência prostraria e adoraria a Deus, irmãos. Tocar em alguém que faz parte de você, da sua vida. Quando eu olho para a vida de Jó, eu falo para mim mesmo: eu sou ruim, hein? Eu estou ruim, eu preciso melhorar. Porque nós falamos muitas vezes em adoração quando as coisas estão bem, quando tudo está em conformidade, muitas vezes com o nosso interesse. Mas será que reagiria eu da mesma maneira se estivesse no lugar de Jó? Isso é verdadeiro adorador.
Por isso a Bíblia diz: Deus procura os verdadeiros adoradores. Porque o ato de procurar verdadeiro adorador é entender aonde está o teu coração, aonde está verdadeiramente o cerne da tua vida. E Jó nos mostra que o coração dele, a vida dele estava em Deus. Ele nos ensina de uma forma bem precisa e diz: nu do ventre da minha mãe eu tornarei. Nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Deus, eu preciso melhorar, Deus, eu preciso ser mais fiel. Eu estou falando isso comigo mesmo agora. O que eu enxergo como fidelidade? O que eu enxergo como melhora? Isso é algo que você tem que perguntar a si mesmo perante Deus. Porque o ato de se prostrar é reconhecer. Sabe o que é prostrar? Prostrar é reconhecimento. Quando você se prostra, você está reconhecendo as suas fraquezas, as suas limitações. Você está reconhecendo que você não é autossuficiente. Você está reconhecendo que você não é um nada, você é apenas um pó. E que tudo e todas as coisas estão nas mãos de Deus. Que Ele deu e Ele tira. Nada na vida pega Deus de surpresa. Nem os dramas que eu e você vivemos pega Deus de surpresa. Porque os dramas que acontecem na minha vida ou são por concessão divina, ou melhor, todas as coisas são por concessão divina, mas tem coisas que é Deus que permite. E tem coisas que nós pegamos com as próprias mãos. Quando é Deus que permite, entenda, Ele está no controle de todas as coisas. E não há enfermidade, não há angústia, não há tristeza, não há perca que Ele não vai fazer você superar. Mas não queira passar por dramas, por dificuldades na vida. Pegar com as próprias mãos. Deixa Deus estar no controle. Deixa Ele dar a direção. Deixa Ele ser a nau. Cabo da nau. Tem aquele hino do nosso cenário. Solte o cabo da nau. O que é isso? O cabo da nau é o que dá direção ao navio. Ei, você não está no controle do navio. É Deus que está no controle. E Ele rema, Ele direciona por onde quer que Ele queira. Mesmo que talvez venham ondas, tempestades, se é Ele que está no controle do navio, você vai passar a tempestade. Você vai sobrepor as ondas. Aí vem a esposa, de Jó. Jó, amaldiçoa o teu Deus e morre.
Aí muitas pessoas jogam pedra na esposa de Jó. Sabe o que é aquilo que eu disse agora atrás? Julgam, fazem um pré-julgamento. Irmão, diante das tragédias acometidas, do sofrimento do marido, perca do patrimônio, perca das famílias, dos filhos, irmão, deixaria qualquer mulher em choque, deixaria qualquer mulher no estado que essa mulher ficou, de falar coisas típicas de pessoas que estão desesperadas, em profundo sofrimento. Irmão, a mulher tinha perdido a esperança. Se para o pai enterrar 10 filhos não foi fácil, imagina a mulher que tinha gerado os 10 filhos no ventre. Nossa, a mulher achou que tinha chegado no limite da vida dela, ao ver o esposo naquele sofrimento. Jó amaldiçoa Deus e morre. Só que mais uma vez, irmãos, eu tenho que tomar essa também. Mais uma vez Jó vai trazer um ensinamento para a minha vida e para a tua. Nenhum sofrimento pode ser maior que a confiança que eu e você, e a fidelidade que eu e você temos em Deus. Nenhum sofrimento pode ser maior que a confiança, que a intimidade, que a fidelidade que temos em Deus. Irmão, Jó agora olha para sua esposa, mediante aquela frase que ela disse: se fosse um outro homem no lugar, perdendo os bens, os filhos, acometido, nós vamos falar daqui a pouco, acometido agora de uma enfermidade na sua saúde, ao ouvir a mulher falar, amaldiçoa teu Deus e morre. Olha, amor, você tem razão. Jó olha agora para a esposa e vai dizendo uma das coisas mais lindas aqui. Jó capítulo 2, versículo 10. Jó olha para a esposa agora, mano. E o falar dele não é um falar com nervosismo ou bruto, mas é um falar aqui com ternura, com carinho. Diante da situação que ele se encontrava, ele olha para a esposa agora e vai dizer: mas ele diz, como fala qualquer doida. Alguns vão dizer assim, mas estava chamando a mulher dele de doida. Entenda, Jó sabia que a sua mulher estava fora de si, por tudo que estava acontecendo. Como fala, como qualquer mulher que está fora de si, assim falas tu. E olha o que ele vai dizer, irmãos: receberemos o bem de Deus. Ele está dizendo para a mulher dele assim: mulher. E agora a mulher para, imagino eu: recebemos nós todas as dádivas de Deus, patrimônios, filhos abençoados, saúde, uma vida próspera em todos os níveis. Recebemos nós tudo isso de Deus. E agora, não receberemos nós o mal? Jó estava dizendo assim: até aqui fomos gratos a Deus por tudo que Ele nos concedeu, e por que nós não aceitaríamos também agora o seu mal? Ou seja,
Nós só somos agradáveis a Deus, ou nós só agradecemos a Deus nos momentos bons? Por que também não agradecemos a Ele nos maus momentos? E aí nós aprendemos com Jó. A verdadeira adoração a Deus, ela é incondicional. Não existe condição para eu e você adorarmos a Deus. O homem que impõe, que coloca condição para adorar a Deus é um miserável. Não existe condição. Porque eu adoro a Deus nos momentos bons, mas eu também preciso adorar a Deus nos momentos maus. Diferencial na vida deste homem: adorava a Deus de forma incondicional. Não era a condição que ele se encontrava, não era a perda que ele se encontrava neste momento que mudaria a maneira dele adorar a Deus, dele confiar em Deus. Outra coisa que aprendemos aqui também: a adoração de Jó a Deus, ela era ultra circunstancial. O que significa essa palavra? Ultra circunstancial. Não dependia de circunstância. Tem pessoas que querem adorar a Deus em circunstâncias favoráveis. Mas no meio da cinza, no monturo, Jó estava adorando a Deus. No meio das perdas financeiras, Jó estava adorando a Deus. No meio da perda familiar, Jó estava adorando a Deus. No meio do momento em que a sua esposa vai dizer para ele amaldiçoar a Deus, Jó permaneceu adorando a Deus. Jó tinha convicção, irmãos, que os filhos que Deus deu, Deus também podia tirar. Jó, ele tinha convicção que os filhos eram presentes de Deus, e se Deus que deu o presente, Ele também pode tirar. Tragédia de natureza econômica, tragédia de natureza familiar. Só um último fato aqui: o vento forte soprou sobre a família de Jó, devastando-a. Ainda hoje, fortes ventos continuam a soprar em famílias inteiras. O vento não parou de assoprar. Muitos ventos têm assoprado em lares. Que ventos são esses? Filhos tomados pela droga, relacionamentos destruídos pela traição, pais que talvez não estão presentes, famílias que não se entendem, que não há relacionamento, que não há conversa, que não há união. O vento continua a soprar. O que vai mudar é como eu vou reagir perante este vento. O problema não é a situação que encontramos, mas a chave é como eu reajo mediante as situações. O vento sopra na família. Aquele que enxerga que o vento está assoprando, ele reage de tal maneira
que ele consegue restituir o lar, a família. O problema das pessoas é que todos querem ter razão. A razão é minha. O erro é seu, a razão é minha. Deixamos a razão de lado, irmãos. Deixamos o erro de lado. Confiemos em Deus. Entreguemos a Deus, busquemos a Ele. Pedimos que Ele nos dê força. Eu ouvi uma frase de um pastor que eu achei muito interessante, eu quero compartilhar essa frase. Em momentos de sol, dentro de um lar, de uma família, simbolizando o sol, é que a alegria, a presença, né? É tudo bom, tudo maravilhoso, mas é nos momentos de chuva, é nos momentos de tempestade, é que nós verdadeiramente enxergamos as condições. Por isso, esse pastor dizia assim: é nos momentos de chuva e de tempestade que nós temos que compartilhar com o nosso cônjuge, com aquele que está mais perto de nós, o nosso guarda-chuva. É num momento de tempestade em que nós dois precisamos nos cobrir com esse guarda-chuva, ou seja, com a presença de Deus, porque a tempestade passa e depois vem o sol. A tempestade passa, depois vem a bonança. A tempestade passa, depois vem a alegria. O importante é que ambos estejam juntos neste guarda-chuva para vencerem, reagirem juntos. Esse guarda-chuva simboliza a presença de Deus. O que é isso? Adorar a Deus em meio à alegria e adorar a Deus juntos em meio à tristeza, às dificuldades, em meio às indiferenças. Tragédia de natureza física e psicológica. Não bastasse as perdas que Jó sofreu, agora por uma permissão divina, Satanás agora também vai intentar contra a saúde deste patriarca, contra a saúde deste homem de Deus. Ele vai ser acometido agora de uma doença terrível. O diabo toca na saúde de Jó. Depois que o diabo viu o seu plano fracassar, pois o patriarca não sucumbiu à tentação, mesmo diante da dizimação de seus bens e familiares, o adversário agora tem a permissão divina para tocar na saúde de Jó. Essa nova prova é um drama muito distinto da literatura do Antigo Testamento. Ela dará tônica ao restante do livro. Saúde física. O texto sagrado diz que o diabo feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Saúde física. Debaixo agora de uma limitação imposta por Deus, o adversário agora vai tocar na saúde de Jó, para tentar cumprir agora o seu intento. Por que ele faz isso? Não, porque o desejo, a alegria do nosso adversário, a alegria de Satanás, é ver as pessoas sofrendo. Se tem algo que faz Satanás ficar feliz, é ver as pessoas sofrendo, é causar dor e sofrimento na vida das pessoas, é causar dor e sofrimento no meio da família. A alegria dele é essa. Ele colocou agora uma enfermidade muito dolorosa na vida de Jó. A Bíblia vai nos dizer que tumores malignos cobriam todo o corpo de Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. Irmãos,
A Bíblia nos conta que essas chagas, que essas enfermidades saíam pus, que cheirava mal. Da boca de Jó saiu um mau hálito, que afastava os seus parentes, os seus amigos, a sua mulher. A dor era tão grande que atormentava a vida do patriarca de dia e de noite. Ele tinha sonhos, ele tinha visões terríveis. Ele se raspava com cacos, se assentava no monturo, em cinzas, e se raspava, se esfregava com esses cacos, de tão dor, as crostas que saíam da sua pele ressecada, mal cheirosa, espantava as crianças. As pessoas, as crianças zombavam dele, aqueles que outrora estavam próximas dele, que buscavam dele sabedoria, compreensão, auxílio, ajuda, agora estavam distante dele. Agora imagine uma pessoa nessa situação. Muitos blasfemariam contra Deus nessa situação. Muitos blasfemariam no momento de dor, irmãos. Enquanto muitos eu sei que no momento de dor buscam a Deus, muitos no momento de dor blasfemam também contra Deus. Você está vendo? Se Deus existisse, Ele não deixaria eu nesta condição. No momento de dor, muitos acusam a Deus. Só que é interessante, no momento de saúde, estes que acusam a Deus esquecem de agradecer. Aqueles que acusam a Deus no momento de dor, geralmente também são aqueles que esquecem de agradecer quando tudo está bom. Mais uma vez Jó provou amor a Deus. Mais uma vez Jó, ele prova que amava mais a Deus do que a sua própria saúde. Ou seja, ele amava mais a Deus do que a si mesmo. Olha o diferencial na vida do homem de Deus. Ele amava mais a Deus do que a si mesmo, porque ao permitir que Satanás tocasse na saúde de Jó, Deus estava mostrando para Satanás que Jó amava mais a ele do que a própria vida. Saúde emocional, ou seja, saúde mental. Não há dúvida que além do sofrimento físico, Jó também experimentou o sofrimento psicológico. Por que psicológico? Irmão, ele ficou angustiado, ele ficou amargurado. Se você ler todo o contexto, você vai entender isso. Irmão, abandono de pessoas não é questão física apenas. Abandono de pessoas envolve questão emocional. Foi abandonado, ele foi provocado, foi desprezado. Isso mexe com o psíquico, mexe com o emocional de qualquer pessoa. Uma pessoa que era vista por todos como um homem próspero, pessoas vinham buscar conselho dele, sempre tinham pessoas que queriam falar com ele. Agora de uma hora para outra é abandonado por todos. Os verdadeiros amigos estão com você nos momentos bons, mas também permanecem com você nos momentos maus. Analise quem são teus amigos. Analise verdadeiramente quem é aquele que te ama, quem é aquele que quer teu bem.
Imagina a situação de Jó agora, sentindo tudo isso, abandonado pelas pessoas, pelos amigos, pela esposa, pelas crianças, recebendo provocações da parte das pessoas. Um homem que era amado, agora desprezado. Mas nem por tudo isso ele abandonou a sua fé em Deus. Pelo contrário, ele expressa com alta voz: eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sobre a terra. Eu sei que o meu Redentor vive, breve se levantará sobre a terra. Aqui está o drama vivenciado por Jó. Grandes ensinamentos que esse patriarca nos ensina. Ele nos deixa esse legado, perdendo bens, perdendo família. Sua vida, de um momento para outro, entra num colapso financeiro, familiar, saúde física, emocional. Mas ele simplesmente diz assim: recebemos nós bens de Deus? Recebemos nós bênçãos de Deus? Por que também não podemos receber seu mal? Que essa palavra fique no coração de vocês nessa manhã, você que está nos assistindo aí também. Entenda que existem dias maus, mas também existem dias bons. A grande diferença será como eu e você vamos reagir a esses dias. A grande diferença, onde está nosso coração? Está em nós mesmos? Está nos nossos bens ou está em Deus? Somos mordomos, administradores de tudo que Deus nos concede. Precisamos saber aonde está a nossa sustentação, aonde está nosso porto seguro. Se o nosso porto seguro estiver nele, pode ter toda a certeza possível que, por mais difícil que possa parecer a situação que você está vivendo agora, ela é momentânea. Aquele que te criou, aquele que te formou, aquele que te amou primeiro, ele vai se levantar sobre a terra. Ele vive. Ele não deixará sucumbir a sua vida. Experiência emocional penosa e desgastante foi que o patriarca Jó teve, mas ele foi fiel ao Senhor em tudo. Que Deus possa abençoar nesta manhã a sua vida, possa visitar o seu lar, a tua família neste momento. Você que está aí também nos assistindo, continue participando conosco de todas as aulas que estamos aqui a trazer. São aulas para edificação nossa, aulas que mostram a fragilidade humana diante de um Deus poderoso, diante dessa soberania de Deus. Mostra as nossas fraquezas, mostra as nossas fragilidades, mas mostra também que Deus pode nos restaurar em tudo. Deus pode te restaurar nossa saúde física, nossa saúde emocional, os nossos bens, a nossa família. Ele tem todo o poder é dele. Por isso creia que Ele existe, que Ele é poderoso e que Ele tem te guardado. Todo o controle está nas mãos dele. Deus abençoe você nessa manhã, em nome de Jesus.